Olá, queridos telespectadores, estamos iniciando mais um programa maravilhoso do mundo jurídico. E hoje nós vamos falar sobre mediação e métodos autocompositivos. E estou tendo o prazer de receber aqui na TV Minuano, pelo canal 525 da Claro, os meus queridos advogados, amigos entrevistados, Dr. Ricardo Dornelles e Dr. Maljar Udi. Uma breve apresentação. Dr. Ricardo já labuta na área de mediação pela Casa do Advogado há muitos anos, né, Dr. Ricardo? Sim. Então, Dr. Ricardo é presidente da Comissão de Mediação da OAB Rio Grande do Sul. Coordenador geral da Casa de Mediação da OAB, nós vamos falar um pouquinho depois sobre essa prestação jurídica social que a Casa da Mediação faz. E professor do curso de formação de mediadores da ESA, Escola Superior da Advocacia. E o nosso querido Dr. Maljar é advogado, presidente da Comissão da Advocacia Multiportas da Subseção de São Leopoldo, e também membro da Comissão de Mediação da OAB Rio Grande do Sul. Um prazer recebê-los neste programa. E nós vamos iniciar com um bate-papo das perguntas que chegam até nós, até a produção, sobre o que é mediação. Então, vamos pedir para a produção colocar já na telinha a nossa primeira pergunta. E nós vamos desenvolvendo a nossa fala com as perguntas aqui. Então, doutor Ricardo, mediação é só sentar e conversar para tentar se entender? Ou o que é mais? A palavra é sua, doutor. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, né? Estar aqui com o doutor Maljar. E é sempre uma honra poder falar dessa temática, né? Que vem aos poucos transformando, né? E criando uma conscientização na sociedade, principalmente para a advocacia gaúcha aqui, brasileira. Muito interessante, né, esse questionamento, né, porque se a mediação é só sentar e conversar. Sim, né, é um pressuposto que as pessoas possam ter um ambiente de uma maneira estruturada, organizada, né, que possam se expressar, né, a partir da conduta, né, da condução dos profissionais que atuam como mediadores, né. Então, estar como mediador independe da área da formação. Ele pode vir do direito, como pode vir de outras áreas. Os aspectos, né, as complexidades que vão surgindo ao longo das reuniões de mediação, isso vai sendo identificado tanto pelos mediandos, como a gente chama, como pelos advogados que assistem os mediandos e pelos mediadores, né, que atuam no sentido de poder auxiliar, facilitar que este diálogo efetivamente ocorra, né? Então, não é impor o diálogo, né? Existe um princípio fundamental que é a autonomia das pessoas estarem no local, né? As partes têm que querer estar, querer conversar, doutor Ricardo. Como funciona isso? É fundamental que aceitem, né? E que tenham essa disponibilidade. Oportunizem só o diálogo. Que a prática não é isso, a gente vê que não é bem assim, né? Então, tem vários aspectos que podem ser relevantes para as pessoas aceitarem sentar numa mesa para poder conversar. Porque as pessoas querem negociar, querem encontrar, resolver o seu contrato, né, o valor que devem, uma pensão, né, o que for, né, de questões da vida. Só que para que isso ocorra, há necessidade, às vezes, de reuniões separadas, né, uma condução com perguntas adequadas por parte dos mediadores. Então, a formação e a consciência do trabalho feito por esses profissionais enquanto mediadores, naqueles momentos, isso é muito importante. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, né? Só para que os nossos telespectadores possam ter a compreensão, a mediação, então, é uma audiência, onde as partes comparecem com os seus advogados na orientação de um mediador, que pode ser ou não da área do direito, é isso? Sim, sim. Perfeito. A gente chama de sessões, né? São sessões, isso vem muito da área da psicologia, da própria administração, mas nesses encontros que nós temos, que é promovido, organizado, sistematizado pelo mediador,
junto com os profissionais, né? Pois na área das empresas, o mediador não precisa fazer num local separado, ele pode fazer a mediação dentro da empresa. Né? No Interessante. caso das famílias, na área rural, por exemplo, na área agrícola, que tem muitos conflitos, né? No agronegócio se trabalha dessa maneira, né? O mediador tem essa diversidade, ele não está vinculado obrigatoriamente a uma câmara, né? Ou uma instituição, né? Que promova isso. Né? Interessante. Então, doutor Ricardo, já vai pensando num case aí para a gente conversar com os nossos telespectadores. Achei interessante essa do rural, bem bacana, né? Doutor Maljar, quer complementar? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui no seu programa. E como o doutor Ricardo falou, complementando, né? A questão da mediação é o diálogo, né? Então, assim, é muito importante que o diálogo seja o ponto principal nessa reunião. Então, o local a ser escolhido para essa reunião, para essa sessão de mediação, é muito importante para que as partes se sintam à vontade, ambas as partes tenham os mesmos direitos e deveres, vamos dizer assim, né? E que o mediador tenha habilidade de acordo com o caso que está sendo apresentado. Então, em resumo, só complementando ao que o doutor já comentou, né? Então, seria essas considerações. Colocar assim, é muito importante, né? Porque a própria lei da mediação, né? Que começou lá com a resolução 125 aqui no Brasil, com o CNJ, em 2010, as formações foram se expandindo pelo Brasil, mas dentro do judiciário e no mercado privado, né? Com a lei 13.140 de 2015. Então, para a advocacia, né? Que vem desenvolvendo esse trabalho, e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos desde 2007, né, exatamente nessa promoção, o que percebemos? É uma mudança cultural gradativa, há uma necessidade de que os advogados identifiquem o porquê, em que momento isso é oportuno, entendeu? Então, claro que esse é um trabalho que, né, tanto com a nossa comissão estadual como o Dr. Maljar aqui em São Leopoldo, na região, né, vem sendo promovido, mas a gente sabe que o advogado, ele, por vários critérios, né, às vezes ele é mais resistente. Ele pode resistir um pouco, entendeu? Sim. Mas à medida que participam, entendeu? E eles têm um protagonismo também, né, no sentido de assessorar, orientar o cliente, não só juridicamente. O advogado, ele é o profissional da responsabilidade, da confiança da parte. Perfeito. E isto, muitas vezes, é o advogado que vai dar um caminho para aquele diálogo ocorra. Acontecer. Porque as pessoas, por exemplo, na área de família, há uma resistência muito grande. Há uma desconfiança, há um temor, né? A petição pode mudar toda a realidade da vida das pessoas, né? Então, e muitas vezes o resultado de uma mediação vai mudar a vida. Né? Pode mudar. A curto prazo, médio prazo e não a longo prazo, que seria de um processo, né? Muito bem. Então, qual é o cenário, né, que é indicado? Depende. Né? Eu acho que depende muito das pessoas estarem realmente interessadas em resolver. Perfeito. Tá? Porque se a pessoa quer resolver, olha, eu quero resolver. Perfeito. Tem aqui um método, isso é a justiça, tu vai sentar, tu vai criar as condições, que nem o Dr. Maljar, num ambiente que se possa falar, com a confidencialidade, com o sigilo que existe. Um ambiente favorável, né? Exatamente. Vamos para a nossa segunda pergunta do nosso público, da Maiara. Dá mesmo para resolver um problema sem ir no fórum, Dr. Maljar? Conseguimos? Com certeza. É possível, né? Relata justamente no que o Dr. Ricardo colocou, né? Pode ir num outro local. Exatamente. Isso. É possível a pessoa procurar outros locais, né? De preferência que ela procure um advogado, isso é bastante importante, mas, de qualquer forma, tem algumas formas de se procurar a tratar alguns conflitos, por exemplo, como o consumidor.gov, né? É um sistema de ODR que se chama, né? São outros métodos de tratativas dos conflitos, né? Que daí é sistema online, por exemplo, no caso do consumidor, tem o Reclame Aqui, né? Existe nas questões familiares, enfim, e outros problemas mais próprios da convivência familiar, seria o Sejusques, né? Que já seria um ODR offline, que mais
é dito pela doutrina atual. Então, assim, existem outras formas, desde que a pessoa queira, né, procurar. Então, muitas dos conflitos são resolvidos dessas formas também. Tá? E a mediação, falando da mediação, existe a mediação anterior ao processo, que a parte pode procurar a tratar do assunto antes que o processo seja instaurado. Então, não há necessidade de ir ao fórum diretamente para tratar desse assunto, né? Então, até o Dr. Ricardo pode complementar melhor esse aspecto da mediação, mas existe sim a possibilidade de tratar fora do fórum as questões que envolvem um conflito que tenha sido gerado, seja na convivência familiar, ou seja na convivência, inclusive, no trabalho, no mundo do trabalho, no mundo empresarial também. Existem vários conflitos que são possíveis serem tratados fora do judiciário, né? Então, um resumido, seria essa resposta. Muito bem. Quer complementar, doutor Ricardo? Não, só colocar que há uma cultura da judicialização. Sim. Né? E há uma dependência de que tem que sentar na frente do juiz para que se decida. Né? Então, a política que o próprio CNJ vem adotando já há muitos anos aqui no Brasil, né? E com o apoio, né, das OABs, né, dos Ministérios Públicos, outras instituições, isto vem gradativamente acontecendo. Mas é um ponto que a gente sempre pergunta, né? Estamos conseguindo chegar na sociedade? Né? Então, um programa que nem esse teu, ele propicia muito esse acesso. O mundo jurídico, ele foi pensado para isso, né? Para trazer toda essa linguagem jurídica. Claro, muitas vezes não se pode fugir dos termos, né, doutores? Mas de uma forma mais simples, para que se possa realmente as pessoas exercerem os seus direitos como cidadãos. E eu acho a mediação muito próxima a isso, porque ela aproxima a lei das partes dos seus anseios e através dos métodos se pode conseguir chegar a um resultado mais satisfatório do que esperar por uma sentença, né? Só que nós temos, né, no dia a dia, fazendo esse trabalho, existem questões, às vezes, complexas, que são entendimentos jurídicos diversos, né, por advogados. E isto, o mediador não é o profissional que vai decidir. Certo. Entendeu? E não é a questão de impor a vontade de um advogado perante o outro, né? Então, tem momentos que tu tem que parar até a mediação, chamar outros profissionais para dentro do processo, né, que a gente chama um terceiro neutro, para dar um parecer. Ou vai para uma arbitragem, né, quando existe uma outra. Então, essa diversidade e esta possibilidade de ser usada, né, no mercado extrajudicial, né, como a gente chama, né, no mercado privado, é o que o mundo inteiro já vem fazendo há algum bom tempo, né? Então, muitos países hoje estão muito desenvolvidos em cima disso, né? Agora, a necessidade de que os profissionais que estão exercendo isso tenham a consciência e a clareza, não só ética, né, mas também do seu papel, né? Não estão ali para darem a decisão, nem imporem aquilo que o profissional mediador acredita. Seu juízo de valor, né? Isto vai ocorrer a partir desse diálogo, dessa questão aqui, dessa pergunta que foi colocada, né? O diálogo pode acontecer? Sim, mas existem problemas durante aquelas reuniões e aquelas manifestações das pessoas, e quando temos advogados é muito importante, porque é quem assegura um lado técnico, jurídico. Que o direito está sendo garantido. Está sendo garantido. E também, um ponto importante, né, doutor Mozart, é que isto, quando acordado, é gerado um documento, né, um termo de acordo que é feito, onde é um título extrajudicial. É a sentença. Né? Essa é a sentença constituída pelas pessoas, né, não por um terceiro, um juiz, quem quer que seja. E aquilo ali tem a força da lei. Né? Perfeito. Queridos telespectadores, o nosso programa, além de trazer a parte jurídica, né, ele é um programa informativo. Então, doutor Maljara, eu vou pedir para o senhor repetir novamente
É o Reclame Aqui, que é o meio do consumidor. Reclame Aqui, consumidor.gov. Por favor, isso, explica novamente para os nossos telespectadores, para ficar bem registrado essas duas orientações. O consumidor.gov, quando a pessoa se sente lesada em alguns dos seus direitos, né? Então, ali está instaurado um conflito com a pessoa a qual ela fez o negócio, né? A empresa, ela pode acionar, por meio da plataforma consumidor.gov, essa tratativa, e a plataforma já tem todo um procedimento próprio para chamar, enfim, fazer o contato com a empresa envolvida, e então ali pode-se tratar esse tipo de assunto fora do fórum, no caso fora do fórum, né? Sendo bem simplista, tá? Outra questão, o Reclame Aqui, que a pessoa digita lá na plataforma do Reclame Aqui, sua inconformidade, o problema que está acontecendo, e a empresa voltada para a sua reputação, né, que a maioria das empresas se preocupam com isso, né? Então, com relação à reputação, a empresa se manifesta no Reclame Aqui, tentando então fazer um contato, passar um telefone, alguma coisa nesse sentido, para iniciar ali uma tratativa e evitar que esse conflito se escale, né, a ponto de chegar a uma ação judicial, que daí no caso não é vantajoso nem para o consumidor, dependendo da compra, né? Sim. Ou do negócio que foi feito, o serviço, e nem vantajoso para a empresa, tá? Além disso, existe também as questões, que daí eu poderia entrar mais adiante, de repente, se for possível, questão da arbitragem, né? Que daí é um outro método, né? Que daí, em vez de a pessoa procurar o fórum, ela vai procurar o sistema da arbitragem. Só que a arbitragem, ela precisa ter um contrato prévio que preveja, né, essa possibilidade da pessoa procurar uma câmara arbitral ou um árbitro para poder julgar aquele caso, para tratar daquele caso. Então, daí, nesse caso, teria que haver um contrato prévio, né, e nesse contrato tem que ter uma cláusula específica que, no caso, compromisse as partes para procurar a arbitragem. Então, assim, não é só no fórum que se resolvem as questões, né? Sobre arbitragem, a gente poderia daí explicar todo como que funciona uma arbitragem. Que é um outro método autocompositivo. É heterocompositivo. Interessante. Ela se equivale à justiça. Então, assim, a justiça seria uma porta, né? Que é a porta mais conhecida de todos, né? A arbitragem seria outra porta, a mediação seria outra porta, mas daí a mediação já vai para o autocompositivo, para as questões autocompositivas, né? Onde as partes constroem a solução do seu caso. E já na arbitragem e na justiça é um terceiro que vai julgar o caso, proferindo uma sentença, julgando aquele caso, né? Na arbitragem, a vantagem que se tem é que o árbitro é escolhido pelas partes, e o árbitro ele tem uma expertise, ele conhece mais aprofundadamente aquele caso. Muito interessante. Mas normalmente é aplicado em contratos de volume financeiro mais elevado, né? Já existe a tentativa, né? Por exemplo, as arbitragens expeditas, né? Que se chama, é um outro tipo de arbitragem, que ela é voltada para contratos de menor valor, né? Então já existe um estudo bastante forte sobre isso para tentar trazer mais casos para a arbitragem, né? Devido à sua celeridade e especialidade nessas questões, né? Muito interessante. Então, resumidamente, seria isso. Complementado, doutor Ricardo. Dá um programa à parte. Dá um programa à parte, né? Com certeza. Já vamos pensar nisso, Exatamente. Muito bem. A nossa produção é tão maravilhosa, já está todos os sites aí na telinha para os nossos telespectadores. Doutor Ricardo, vamos para a próxima pergunta, então. Produção. Fernando, isso serve para briga de família ou só para coisa séria de empresa? Olha, uma das áreas mais utilizadas, a mediação, é a parte de família, né? Dada a complexidade, dados os sentimentos, né, que existem, né? Assim como na área da empresa, né? Claro que as empresas, né, nas questões do relacionamento, na dissolução de uma sociedade, né, assim como na área pública hoje também vem se usando a mediação, né, para as questões que dizem especificamente envolvido com a prefeitura, com o governo, estado, federal. Então, o trabalho que está sendo desenvolvido é em todas as vertentes, né? Agora,
esta área de família, ela é bastante desafiadora, né? Porque os sentimentos mudam a cada dia, né? Uma hora tu está tratando com amor, outra hora tu tem uma raiva, entendeu? Tem um jogo de poder, né? Tu tem questões de alienação parental. Pode ter mais de uma sessão, doutor Ricardo? Muitas sessões. Não tem um número específico? Não. Dentro desse formato, né, que nós estamos falando, da mediação extrajudicial, o que ocorre, né? A autocomposição, isso que o Dr. Maljar falou, né? Então, essa constituição desse método, onde as pessoas assumem o protagonismo de decidirem o que elas querem, isso não se faz num toque de mágica. Isso não é numa sessão ali de 1 hora, 2 horas. Vai construindo. Tu tem que ir construindo. Esse ânimo de querer, né, mediar, de querer acordar. Esta preparação, ela requer, porque a vinculação das pessoas envolvidas com o próprio mediador requer confiança, né? Requer uma série de habilidades, né? E de um aspecto da confiança, principalmente, para que as pessoas falem. É que nem uma terapia, né? As pessoas não entram ali e descarregam na frente do terapeuta tudo, a sua vida inteira. Sim. É um processo gradual, né? Só que na condução desses diálogos, né, dessas reuniões individuais, reuniões conjuntas, né, e isso ocorre de acordo com o formato daquela mediação. Por exemplo, no inventário complexo, tu tem muitas reuniões, muitas partes envolvidas. Numa relação de um casal, tu tem, às vezes, uma questão pontual sendo tratada, a questão dos filhos, a questão do patrimônio, né, outros aspectos. Só que dentro dessas reuniões, tudo isso vai aparecendo, né? Às vezes tu começa com uma linha, quando tu vê, tu segue para um outro caminho, né? Então, aquele sentimento vem e, né, e brota, e às vezes a pessoa ali, que inicia, né, que quer, depois ela não quer mais, entendeu? Aí não quer sentar na frente do outro para conversar. É possível, sim. Não precisa sentar na frente do outro, né? Existem maneiras de a gente conduzir isso. Só que o ideal é que as pessoas, elas, possam conversar. Quando isso acontece, né, tem casos que a gente até pergunta por que vieram para a mediação. Sim. Está tudo funcionando bem, todo mundo com delicadeza, com afeto, né? Só que na hora de fechar aquele acordo e ajustar as estruturas do que realmente se quer para a sua vida, não acontece tão simplesmente. Um não está satisfeito, um fica quieto, o outro, olha, eu estou aceitando isso, mas eu não quero isso. Então, eu imagino esse universo, né, para o doutor. Quanto tempo de mediação já, doutor, atuando? Há muitos anos. É uma história, né? Quase a metade da minha vida. Nossa. Deve ter muito case para falar para a gente, né, doutor Maljar? Sim, sim. Exatamente. A gente, nos cursos, né, tanto é que nos cursos que a gente ministra, né, tanto na ESA como na área pública ou privada, né, a gente não identifica nunca as pessoas, né, porque é uma questão de preservar a identidade, né. Eu particularmente nem gosto, quando estou fazendo uma mediação de maior repercussão, assim, tipo na área ambiental ou outras áreas, de que seja colocado o nome de quem está mediando, que é bom evitar, né. Importante essa descrição, né. Tem que ter, porque tu está trabalhando com coisas muito sérias, Sim, muito delicadas da vida das pessoas. Muito sensíveis, né? Sensíveis. Isso não acontece porque o mediador está falando, né? Então não é um processo que tu tem que aos poucos trabalhando, que as pessoas tenham a consciência do que onde elas estão e se elas querem isso. E aí entra muito a figura do advogado, a importância do advogado, né? De estar avançando, de estar dando orientação, de se colocar também, né? E também escutar, né? O advogado tem estratégias, né? É legítimo isso. Sim. Auxiliando a construir, né? Exato. Esse acordo, né? Junto com o seu cliente. Eu até penso que muitas vezes o próprio advogado tem que se convencer de que realmente aquilo é o melhor para o seu cliente, né? Porque às vezes são tantas dores, porque às vezes na prática se vê juiz remete para mediação, mas às vezes os profissionais também não estão prontos para aquilo ali, e é algo que vai maturando, não é isso? Queridos telespectadores, agora a gente vai fazer uma paradinha com os nossos entrevistados para o nosso Giro Jurídico. Giro Jurídico, as notícias da semana.
Agora, então, vamos passar aquelas notícias mais borbulhantes da semana aí, né? Enquanto os nossos queridos entrevistados tomam uma aguinha para a gente continuar o nosso bate-papo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou no dia 30 de janeiro o edital de chamamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde para participação no programa. Agora tem especialistas construído em parceria com o Ministério da Saúde. A decisão ocorreu durante reunião ordinária da diretoria colegiada. Poderão participar do programa empresas que têm débitos de ressarcimento ao SUS vencidos há pelo menos 60 dias ou parcelados, incluindo aqueles com pendências administrativas. Segunda notícia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou na última terça, dia 3 de fevereiro, ontem, a ata das reuniões da última semana que mantiveram a taxa de juros em 15% ao ano. No documento, o comitê manteve a sinalização de que pode começar a cortar a Selic a partir da próxima reunião, prevista para março. Apesar disso, o órgão não especificou o tamanho do corte, que pode variar de uma redução de 0,25 percentual para uma queda mais forte de 0,5 ponto percentual. E, na primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau, em 2026, realizado no dia 3 de fevereiro, ontem, o vereador Bruno Cunha apresentou uma moção de apelo solicitando a federalização do chamado caso Orelha, do cachorrinho, né? Que envolve a morte de um cão vítima de maus tratos e que gerou forte comoção em Blumenau e em todo o país. A moção foi aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. O pedido é para que as investigações deixem a esfera estadual de Santa Catarina e passem a ser conduzidas pela Polícia Federal, pela Justiça Federal e pelo Ministério Público Federal. A iniciativa busca garantir maior rigor, independência e transparência na apuração do caso, que se tornou um símbolo da luta contra os maus tratos a animais. Queridos telespectadores, nós vamos fazer um programa aqui no Mundo Jurídico no próximo dia 18, justamente para tratar deste caso do cãozinho Orelha, que foi um absurdo, né? Então vamos para a nossa próxima pergunta dos nossos telespectadores. Mara, se combinar algo na mediação, tem que cumprir ou não, Dr. Maljar? Sim, tem que cumprir. Temos que cumprir? Tem que cumprir. É que o combinar na mediação, na verdade, seria feito um termo de mediação ao final dela, quando ela é positiva, vamos dizer assim, o resultado foi positivo, se acertaram as partes, né? Então, daí a importância de estar presente os advogados, né? Para que esse termo seja redigido de forma que ele seja possível o cumprimento, que ele seja legal, né, e que ele seja lícito, né? Então, assim, são detalhes importantes para que, junto com o mediador, com as partes, o advogado esteja atento. Sim. Para que esse termo seja possível de cumprimento. Então, sim, a pergunta feita, com certeza a resposta, sim, tem que cumprir, porque ele é um título executivo judicial. Tá? E imagino que importância, porque é um título, é uma sentença, né, que nasceu do acordo das partes. Complemente, doutor Ricardo. Eu só que, acrescentando aqui o que o doutor Mal já colocou, é lógico que aquilo que é construído, né, e mesmo que com a presença depois na redação dos advogados, com cláusulas prevendo o não cumprimento, que isso pode acontecer, né, quem é que imaginaria que nós teríamos uma enchente como nós tivemos aqui? Exato. Naquelas proporções, né? E os acordos se fizeram, né? Ou uma pandemia lá em 2020, né? Que mudou toda a sistemática dos acordos. Então, existem determinadas situações que, dentro de uma mediação
por mais que ela tenha um nível de aprofundamento e os advogados preparados, né, façam algumas previsões, podem ocorrer situações da inviabilidade. Ou, mesmo trabalhado, consciente pelas partes, às vezes, passado algum tempo, as pessoas às vezes resolvem mudar a opinião. Né? Olha, me separei, quero voltar. Né? Realmente pode acontecer, ou né? me separo, né? Ou não quero mais convivência com aquela pessoa, entendeu? Então não esse choque de realidade, né? E essas possibilidades do que o ser humano apresenta, é importante que o mediador auxilie esse trabalho, né? Que isso venha, que seja colocado de uma maneira, né, dentro daquilo que é possível. Eu não, particularmente, assim, eu acho que é um momento que as pessoas resolvem compor, né, usando o seu tempo, e uma solução que é melhor do que um processo judicial com todas as estruturas que existem, né, dentro da justiça, as complexidades, os custos. E uma perguntinha assim, prática, né, para que os nossos telespectadores tenham esse entendimento, e os próprios advogados, né? Pode haver na mediação uma composição parcial? Por exemplo, o A quer X, Y, Z, e chegar a um consenso de acordar apenas X, Y, o Z não. É possível? E continuar daí o litígio na parte Z, que não é possível. Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas, dependendo dos pontos, né, a gente chama a pauta, né, do que a gente vai trabalhar, porque isso a gente vai definindo desde as primeiras reuniões com uma parte, com a outra parte, né, que a gente chama as sessões pré-mediação, que são reuniões separadas, né, com as partes e com os advogados. Então, o próprio advogado tem uma leitura sobre uma determinada situação, num determinado momento, naquele período, e com o passar do tempo, com aquele diálogo construído, né, que foi a primeira pergunta ali, né, como é que funciona esse diálogo, o próprio advogado também vai mudando suas percepções, né, e suas estratégias em relação a um determinado caso. E então, muitas vezes, se chega a um entendimento parcial, né, e em determinado ponto resolvem ir para uma judicialização ou usar um método de arbitragem ou outro método que seja, tá? Ou deixar suspenso aquilo por um determinado período. Este é um ponto extremamente positivo da mediação, essa flexibilidade, né, de adequação, porque você pode trazer para uma própria sessão, por exemplo, das empresas, a gente traz consultores, contadores. Né, pode incluir outros profissionais que não só advogados. Interessantes. Na área de família, psicólogos, outros profissionais para darem parecer na área médica, né? Se tem algum problema de saúde mental, alguma questão que a gente está tratando. Interessante. Né, isso quem vem é o profissional da saúde, não é o mediador. Né? A gente pode ter na nossa formação, né, um conhecimento, mas nós não vamos impor isso. Então, isso também requer, né, no sentido da flexibilidade, né, do mediador. Porque se o mediador é mais rígido, não, isso aqui eu não aceito fazer desse tipo. Não, calma. As pessoas estão querendo. Né? Às vezes a pessoa pode estar até interditada, ter algum problema, né, algum grau, né, de saúde mental, mas ela tem possibilidade de se manifestar e quer estar ali para Importante que deve se sentir mais segura que aquela decisão que está tomando ou que vai tomar realmente é a melhor no momento. E também se assume a coautoria disso. Né? Isso é muito importante para as pessoas, principalmente no caso dos idosos. Né? Nós temos feito muitas mediações com os idosos, porque Porto Alegre, que o estado é um estado com a população mais idosa. Isso tem aparecido e às vezes é muito importante, né, para o idoso ele que importante estar essa presente, reflexão, né? Então a mediação tem trabalhado muito com este público do idoso. Na casa, né? A casa. Seria importante a gente Depois nós vamos falar um pouquinho da casa. Doutor Mojar, complementar um pouquinho? Complementar só com relação ao título executivo. Tá? Existe a mediação privada, né? Então, no momento que é feito o termo, como foi feita a pergunta, se é para ser cumprido ou não, né? Sim. Então, o momento que é feito o termo, é assinado, as partes assinam e os advogados. Aquele documento ele tem valor de título executivo.
E existem as mediações judiciais, né, onde elas dependem de homologação. Daí ela é um título executivo judicial. Né? Então, perfeito. algumas diferenças assim de título, mas ambos, né, têm valor e tem que ser cumprido. Caso contrário, vai ser buscado a sua execução no judiciário. Perfeito. Importante. Então, vamos isso, à nossa... Não, isso é super relevante, isso. Vamos fala, né? detalhar mais. Porque o que significa, né, para quem não conhece, né, o título extrajudicial, né? Tu tem as características, conforme o nosso Código de Processo, né, onde aquilo que não foi cumprido, automaticamente o advogado entra com a execução disso. Exatamente. Isso ganha tempo, muito tempo. Porque o processo judicial, claro, adianta no processo, né? Tu não já precisa tem pontos cumprir ali. determinadas etapas, né? Importante. Então, quanto mais clara a redação desse termo, por advogados, olha a importância da presença do advogado aqui, né? De conhecer o que está sendo colocado ali com as previsões. Isso ajuda naquilo que não for cumprido. Então, essa pergunta do nosso telespectador aqui, né, exatamente vem nesse sentido, né? Então, tudo é possível, né? Eu digo assim, tudo pode acontecer, depende daquilo, como tu está tendo a orientação, né, a segurança que tu tem. Então, este título e a presença do advogado representa a segurança jurídica desses acordos realizados em prol da mediação. Perfeito, muito bem explicado. Tenho absoluta certeza que o nosso público está adorando o programa. Esse tema da mediação e da autocomposição é importante porque é a participação do cidadão, né? Exatamente. É a participação do cidadão na construção de uma sentença, na verdade, daquilo que vai ser bom para ele, né? De acordo com seus anseios. Isso é importante, muito importante. Vamos à próxima pergunta, então. Vamos lá. A Elisa pergunta o seguinte: além da mediação, que outros jeitos existem para resolver treta sem processo? Uma linguagem bem simples, mas bem objetiva. Treta é problema, exatamente, né? E os jeitos são os métodos autocompositivos? Os métodos autocompositivos e heterocompositivos, né? Então, assim, além da mediação, então daí nós abrimos um leque, né, gigante, de possibilidades maior, né? Então, assim, nós temos desde o judiciário, que é uma porta, né, que é possível, além da mediação, de ser resolvido através do poder judiciário, que é uma das portas, um dos métodos, né, capazes de solucionar conflitos, né, que é a medida tradicional, né? Porém, hoje nós vemos que os nossos tribunais, a nossa justiça está assoberbada de trabalho e por esse motivo se busca alternativas, né, ou meios adequados para tratar desses assuntos. Então existe também a arbitragem, né, que seria outro método alternativo ou adequado para tratar dos assuntos, né, enfim, que a pessoa tenha. Daí depende do tamanho e do tipo de conflito para podermos acionar uma arbitragem, se tem contratos, enfim, existe todo uma seara ou um rol de documentos e características próprias de cada caso para ver qual que seria o método adequado para aquilo, né? E por isso a necessidade do advogado conhecer os métodos para ele saber escolher e poder dar uma assessoria melhor para o seu cliente, né? Inclusive, destaco, antes de falar dos outros métodos, é importante hoje porque nós vivemos a era da digitalização geral, né, da sociedade como um todo. Então, a sociedade tem muita informação. Então, hoje, quando nós recebemos um cliente no nosso escritório, o cliente vem com uma bagagem, com uma carga de informações muito grande, né? E muitas vezes eles querem saber dos advogados qual que seria a solução para o seu caso. E tal método é bom, não é bom, por que é bom, querem saber detalhes desses métodos. Então é importante que o advogado conheça não só a mediação, que é uma das mais importantes que tem, mas também outros métodos que ele pode oferecer para os seus clientes. Oferecer o conhecimento, o resultado, os efeitos de cada caso, né? Nós temos aí também as ODRs que eu havia comentado, né? Que é a Online Dispute Resolution, né? Que hoje está bastante difundida no meio do sistema digital, né? Das compras
eletrônicas, e aí vai, né? Então, os bancos também utilizam muitos, as empresas aéreas usam muito esse sistema das ODRs, né? Então, está em vasto crescimento esse tipo de solução de conflitos. Existe também a justiça restaurativa, né? Que daí já vai para uma outra seara também, que é além da mediação, né? Existe uma outra seara que seria a justiça restaurativa, né, onde já a pessoa tem que ver se o advogado conhece, pelo menos para indicar para o cliente se aquele caso seria passível de se procurar esse sistema ou seria outra forma de solucionar aquele caso, né? Então, assim, existe um número bem elevado de possibilidades e outros métodos para que seja oferecido para o cliente, e o advogado tem esse cuidado. Destaco aqui, rapidamente, assim como o profissional, né, e o próprio cliente sabe que numa audiência de conciliação ele tem que ter uma postura, e numa audiência de instrução, onde vai ouvir testemunhas, peritos e etc., enfim, uma audiência de inquirição de testemunhas, a postura do profissional é diferente, ele tem que se preparar para uma audiência e outra de forma diferente, né? Então, da mesma forma, ele tem que se preparar para conhecer os métodos e saber como operar numa mediação, como é que ele atua numa mediação, como é que ele atua numa arbitragem, como é que ele atua num processo judicial. Então, hoje nós somos demandados nas várias áreas, né? Nós muitas vezes temos uma audiência num processo judicial ou um processo judicial que está correndo, está em andamento, e no meio do processo o juiz determina que seja feito ou sugere que seja feita uma mediação. E como que o advogado não vai conhecer mediação para saber como é que ele vai se comportar muitas vezes num caso complexo, né? Então a necessidade, né, cada vez maior do advogado conhecer a mediação e conhecer os outros métodos e saber a diferença, o que é uma negociação, o que é uma conciliação, o que é uma mediação, o que é uma arbitragem. São formas diferentes de atuar, né? E formas diferentes de postura, de conhecimento, e até para o cliente se sentir seguro com aquele profissional que ele está contratando, que é o mais importante, né? A segurança que o advogado passa para o seu cliente, né? O cliente quer isso, quer uma segurança. Tanto é que o próprio seu programa, né, ele é justamente para trazer essas informações novas, para que as pessoas saibam onde procurar, por que procurar, e já ouvir falar sobre determinado assunto, né? Isso tudo contribui para que a sociedade seja beneficiada. O doutor Maljar aqui falando, já lhe passo a palavra, doutor Ricardo, para o senhor complementar, tenho certeza que vai nos enriquecer ainda mais aqui. A fala do Dr. Maljar é importantíssimo para você que está assistindo enquanto cidadão, mas também enquanto advogado, porque é um leque de trabalho novo também, o extrajudicial, que possibilita. Mas então eu vou acordar, eu não vou ganhar. Não, ganha. Sim. Ganha no tempo, na agilidade, na resposta para o cliente também, não é mesmo? Porque não há nada melhor que um cliente satisfeito, não é mesmo? Então, acho que o cidadão vai ficar feliz, o cliente vai ficar feliz, né? O advogado estudando mais, abrindo o seu leque, o seu universo também profissional. E eu até complementaria a sua fala, doutora, que no caso, para o advogado poder mensurar ou precificar o seu trabalho, ele precisa conhecer o que ele está tratando, ele precisa conhecer mediação. Então não é simplesmente dizer, ali eu não vou ganhar o suficiente como eu ganharia num processo judicial. Ele tem que primeiro conhecer. Então, ele conhecendo aquele assunto, seja mediação, seja arbitragem, seja outro qualquer método que seja adequado para o caso, quanto melhor ele conhecer, melhor ele vai conseguir precificar. Perfeito. Então, ótimo. Essa é uma importante, muito importante o advogado conhecer isso. Doutor Ricardo. Não, é muito relevante, né? Porque hoje em dia, né, nos estudos que se tem nas universidades, nas pesquisas, né, nós sabemos, né, que a maneira como hoje se advoga é diferente, né? E quando tu olha para frente, uma das possibilidades, né, que se tem essa efetivação, né, no resultado pelo trabalho oferecido pelos advogados é esses métodos, né? Porque ele é mais rápido, né, tem uma certa eficiência em relação àquilo que é construído, mas é lógico que existe e passa pelo conhecimento do direito por parte dos advogados, né? Isso é imprescindível, porque hoje com a inteligência artificial, com outras
ferramentas que nós temos, né? Mundo digital, não é mesmo? Exatamente. Digital, muita coisa mudou, está mudando. Agora, a construção de possibilitar o diálogo, né? Porque hoje em dia, quem tem filho, tu vê, as pessoas não se falam mais. Muitas redes sociais, né? É rede, é WhatsApp, é celular, então tu vê que isso tem gerado algumas dificuldades. E esse espaço construído, né, com os cuidados necessários, né, do que está na lei, mas mesmo em relação àquilo que é informado a todos, isso é de extrema relevância. Né? Então, a mediação, ela pode ser, né, dentro dessa pergunta aqui do treta, né? Da treta? Treta. A mediação, independente da arbitragem, né, ela pode ser feita dentro da comunidade, dentro de espaços comunitários, entendeu? Dentro de câmaras privadas, né, tipo a nossa, que nós temos dentro do OAB, que é a Casa de Mediação, que é um espaço social. Importante. Exatamente para isso. Né? Doutor Ricardo, vou querer que o senhor fale um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, sobre o trabalho social da Casa do Advogado, que já está há muito tempo trabalhando, né, em prol da sociedade. Pode falar um pouquinho? Sim, sim. Nós estamos já, ela é pioneira no Brasil, né? A casa, né? A gente já denominou Casa de Mediação, porque é um espaço para a sociedade. Onde ela se localiza? Se localiza na Andradas, né? Do lado das Americanas, aqui em Porto Alegre. Né? Mas hoje a gente faz muito um trabalho virtual também, né? A gente faz muitos atendimentos, né? Via plataforma Zoom, né? Onde os mediadores, nós temos mediadores em todo o Brasil, e eles atuam, né, nesses casos, né, sendo profissionais do direito ou não. Então, a casa, ela oferece, né, dentro de uma faixa social, né, para as pessoas entram dentro do portal da OAB e solicitam, né, qualquer tipo de situação que queiram resolver. Né? Então, seja na área de família, seja na área de vizinhança, de condomínio, idosos, na área da saúde, na relação, às vezes, entre colegas de trabalho, né? A questão de assédio moral, assédio sexual, né? Então, tudo isso é feito de forma voluntária, gratuita, né? Para a população. Então, a gente atende pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil até, né? Que entram e solicitam essa mediação. Então, a estrutura desse trabalho é feito com muito cuidado por os profissionais que atuam, né, a OAB, que é a responsável, né, por manter, né, esse trabalho de uma maneira técnica, né, com zelo, né, daquilo que está sendo construído. Já são 15 anos, 16 anos já que existe. Que é importante a comunidade saber, né, do trabalho social da Ordem. Da Ordem, né, é uma iniciativa da OAB Gaúcha, né, em prol da sociedade e em prol dos advogados também. Né? Veja bem, o senhor citou, então, que tem até pessoas de fora, do estrangeiro, sim. Brasileiros que moram fora? Importante saber isso. E às vezes são estrangeiros que não falam, mas tem um tradutor junto. Olha, né? Só que importante ter, né? isso. Às vezes a gente tem mediador que fala, né? Que fala outra língua, né? Às vezes é francês, inglês, espanhol. Isso pode acontecer. Então, isso é muito legal, assim, a gente está vendo, porque é algo construído gradativamente, né? E de uma maneira com resultados muito interessantes, positivos. E claro que tem casos que as pessoas não querem, desistem em determinado momento, resolvem por algum motivo, os advogados às vezes também não querem. Mas nós temos, inclusive, feito, né, nos últimos anos, muita mediação com advogados, né, envolvendo advogados, né, de solução de sociedade de advogados, questões entre colegas que se desentenderam no escritório, né, advogados na área trabalhista. Interessante. Então tem muitos aspectos assim que são importantes, mas tu vê que são 15 anos, não é nada isso, né? Mas uma história já é um tempo. Mas é algo que está sendo construído, né? E que faz a diferença, né? Sim, que já fez a diferença, está fazendo a diferença para quem precisa, não é mesmo? E é uma forma de a gente fazer esse trabalho social consciente, né? Porque todos nós, eu acho que temos um papel aqui na nossa vida aqui de fazer, né, de acolher, né, e poder prestar isso. Porque esse trabalho, deixamos bem claro, ele é a título gratuito, né? Sim. É através da dedicação gratuita dos profissionais, né,
que fazem. Todos envolvidos. Só Então, os funcionários da OAB que são remunerados, aqueles que são funcionários, mas o restante da equipe, né, todos nós, o nosso trabalho é totalmente pro bono, né, não existe cobrança, né, e é um trabalho em prol da sociedade, em prol dessa área, né, específica, né, de fazer justiça. Importante. É uma justiça, digamos, que aproxima, né, as pessoas. Sim. E que é possível, né, chegar a algumas soluções. Queridos telespectadores, então hoje o tema aqui tratado é sobre mediação e métodos autocompositivos, com os nossos queridos entrevistados, Dr. Maljar e Dr. Ricardo Dornelles, que eu tenho o prazer... Sabe quando a gente entrevista pessoas assim de tanta experiência, chega a dar um friozinho na barriga, mas é importante, né? É importante a gente se desafiar também a entrevistar pessoas com tanto saber. E eu, particularmente, já presenciei muita fala do Dr. Ricardo. Inclusive, temos um simpósio aí, né, doutor? Temos um seminário. Qual é a data mesmo desse simpósio? Dia 24 de abril. E o Dr. Ricardo vai estar presente. O Dr. Ricardo será o nosso palestrante que fará a abertura do seminário. Exatamente. Será em São Leopoldo, na OAB de São Leopoldo, né? E fazem parte da organização a OAB de Esteio, a OAB de Gravataí e a OAB de São Leopoldo. Parceria total. Parceria total, e será realizado no auditório da OAB de São Leopoldo. Que bacana. Então, já vai um abraço para esse pessoal todo, né? E os nossos presidentes. Estamos nos encaminhando para o final deste programa. Eu tenho tantas perguntas para fazer, mas o tempo é curto, né? E quem sabe a gente já deixa aí para um próximo encontro, daqui a pouco falar também sobre essas outras alternativas, né? Juízo arbitral, quem sabe, né? E o doutor Ricardo vai ter que vir para falar sobre os cases, os casos práticos importantes, né? Que tenha presenciado na vida, porque para nós é importante isso como saber jurídico, né? O que nós podemos deixar aí para os nossos advogados, nosso público? Estamos já nos encaminhando para a parte final do programa muito rico, muito obrigada por, né, aprender tantas coisas novas aqui e poder levar para o nosso público essas alternativas. Doutor Ricardo Dornelles, fale. Primeiro, assim, agradecer, né? Acho que é uma oportunidade de a gente divulgar isso, né? Apesar de estar tanto tempo, né? Mas eu acredito, né? E gosto muito de fazer mediação onde tem advogados presentes. Importante. Né? Mas sem a dominação, a manipulação do advogado. O advogado tem que ter, né, o protagonismo, né? Ele tem que expressar aquilo que ele entende que é necessário, né? Só que cabe aos mediadores a gente conduzir isso, né? Sem querer, né, com autoritarismo, né? Nem com uma certa prepotência, né? Eu acho que é procurar entender o que está por trás de cada fala, né? E esse é um papel fundamental. E o que nós muitas vezes, né, acabamos escutando de muitos colegas, né, advogados, que o fato de participar dessas sessões de mediação ou treinamentos, né, cursos que nós pela OAB oferecemos sempre, né, inclusive estamos lançando um curso, aproveitar já, né, a partir de março, né, 2 cursos, advogando e o curso de formação de mediadores, que são cursos, já estão na 15ª edição, né, então são cursos para a sociedade, né, principalmente para advogados. Fica a dica então, fica a dica aí. Dr. Maljar, uma despedida em segundos. Está certo. Quero agradecer muito ao convite, a presença de estar aqui hoje com vocês. E também destacar, né, que a OAB de São Leopoldo tem feito seus encontros multiportas dentro da comissão. Perfeito. Onde nós fizemos justamente isso, estimular os advogados a procurarem, a estudar melhor os métodos adequados de solução de conflitos, assim como a sociedade. Todos os vídeos são gravados no YouTube, todos podem acessar. Encontro multiportas, tá? Seria essa a minha palavra. E eu gostaria de destacar que eu acho que é importante que todos, né, se preocupem em estudar os métodos adequados, porque é muito importante para a sociedade. Queridos telespectadores, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada aos queridos entrevistados e até o próximo Mundo Jurídico.